Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos conversar nesta aula sobre dividendos. Vamos ao material que eu preparei para vocês. Vamos lá. Então tá aqui. Esse é o nosso objetivo dentro da nossa playlist Trilha Certa, né? Cálculo de dividendos. Olha aqui. Antes de a gente falar sobre dividendos, eu vou falar uma palhinha sobre reserva legal. Aquilo que, no mínimo, você precisa saber sobre essa reserva. Do lucro líquido, 5% devem ser aplicados antes de qualquer outra destinação no cálculo na aplicação em reserva legal. E essa reserva legal tem um limite, ela não pode exceder a 20% do capital social. Veja que a lei das SA, esse é o artigo 193 da lei 6.404. A lei não fala integralizado, fui eu que escrevi isso aqui. E por que eu fiz isso? Porque as bancas, em geral, e o mercado privado adotam assim. É o capital integralizado. A única banca que não adotava até o concurso de 2014 para auditor era a Exarf, que passou a adotar a partir daí. Então, todas as bancas fazem a conta do mesmo jeito, capital integralizado. Essa reserva é, vamos guardando 5% do lucro todo ano até o limite de 20% do capital integralizado. Vamos lá, então, tendo em vista isso. Dividendos. Artigo 201 diz o seguinte: a gente só pode distribuir dividendos se tiver lucro ou se já tiver lucro acumulado, o que não é mais possível para sociedades anônimas, mas para outras empresas podem. Ou se tiver reserva de lucro e reserva de capital, no caso especial das ações preferenciais. Essa é a premissa para se distribuir. Perfeito? Se não fizer assim, responsabilidade solidária dos sócios. Os acionistas que receberam indevidamente não são obrigados a restituir. São os sócios que vão pagar. Quem fez isso? Cálculo básico. Aqui tem uma lenda, né? Se eu falar, o dividendo tem que ser no mínimo 25%, não. Esse artigo é básico, dá uma olhada. O estatuto poderá estabelecer o dividendo como percentagem do lucro, do capital social ou fixar outros critérios. Veja que não tem nenhum problema. Desde que regulados com precisão, minúcia e não sujeitos os acionistas minoritários ao arbítrio. Então, pode ser qualquer valor. 3%, 4%, 5%, qualquer um, no estatuto de fundação. Agora, vamos imaginar o seguinte. Criamos uma empresa, uma SA, estamos falando aqui de uma SA, ou mesmo de uma limitada regida suplementarmente pela lei das SA, e esquecemos de colocar lá no estatuto, no contrato social, o cálculo dos dividendos. Perfeito? Aí, olha só, olha o que a lei diz. Antes disso, tinha esquecido desse exemplo aqui. Aqui está a DRE, aqui está o lucro líquido. O lucro líquido vai para onde? Para esta conta do PL, lucros acumulados. Se esse lucro foi 100, esta é a conta no PL que recepciona o lucro. Aí eu faço um débito aqui para distribuir os dividendos, e o dividendos a pagar é uma conta de, esse PC aqui é passivo, certo? Então veja, é assim que a gente distribui dividendos. Distribui dividendos não, a gente leva o lucro para o PL. A gente leva ele para a conta lucros ou prejuízos acumulados. E é dela, debitando esta conta no PL, é que eu distribuo dividendos. Então, o processo, o momento que a gente decide distribuir, que muitas vezes vem na prova assim, a declaração dos dividendos ou a distribuição dos dividendos, que ocorre normalmente no dia 31 de dezembro, no momento que fazemos a distribuição, o PL cai. Porque eu tiro um pedaço do PL e levo ele para o passivo. Claro, quando decidimos pagar o dividendo, assumimos uma dívida para com os sócios. Perfeito? Entendido isso? Voltando para cá. Entenderam? Então, recapitulando, olha aqui, recapitulando. Voltando tudo. Temos um lucro. Levamos esse lucro para a conta lucros ou prejuízos acumulados no PL. Está lá os 100 mil. Decidimos um valor para dividendos. Damos um débito aqui e transferimos para essa conta do passivo circulante. Uma vez distribuído, definido, tem 60 dias para pagar. Vamos lá.
Cálculo dos dividendos. Então, tem duas maneiras que você vai encontrar na prova. Ó, eu pego o lucro líquido deduzido da reserva legal. Olha só. Em primeiro lugar, se a prova disser uma receitinha de bolo, faça isso, faça aquilo, vai seguindo a receitinha de bolo que está na prova. Agora, não fala nada e manda distribuir dividendos. Se não fala nada e manda distribuir, os caminhos comuns são esses aqui, são dois caminhos mais comuns, quando existe um percentual definido. Vamos lá. Olha só, lucro líquido deduzido de reserva legal. Então está aqui, R$100.000 é o lucro líquido, certo? Então eu tenho aqui 100 mil. Se a reserva legal, e vimos que ela é 5% do lucro, eu vou deduzir do lucro, tirando da conta lucro acumulado e constituindo a reserva legal. Isso aqui é movimento dentro do PL. Se a nossa forma de calcular dividendos é primeiro deduzir do lucro a reserva legal, então a nossa base de cálculo aqui é R$95.000. Ó. 100 mil do lucro menos 5 da reserva, essa é a nossa base de cálculo. Essa é uma maneira de calcular. 30% desse valor, estou dando que é 30% aqui, ó. Se é 30%, vai ser 30% desse 95. Pronto. 28 debito aqui e transfiro lá para o passivo 28. Então, olha só, meus queridos. Quando a banca não fala nada e manda você calcular, esse é um caminho. Agora, tem outro. Presta atenção. Sem a dedução da reserva legal. Nosso lucro é 100. Qual é a conta que recebe o lucro no PL? Lucro acumulado. Não vou constituir, porque é obrigatório constituir a reserva legal. 5% do lucro, constituir ela. Mas a base de cálculo do dividendo não ficou afetada. 100 mil. Se o percentual for 30, se tiver um percentual na prova, 30% de 100 é 30 mil. Eu vou tirar 30 mil daqui e 30 mil para dividendo a pagar. Entendido? Ah, professor, que caminho eu devo adotar? Qual é o certo, qual é o errado? Não tem certo, não tem errado. Se não fala nada, só falar um percentual, você tem que fazer de um jeito, tem que fazer de outro. Aí as bancas adotam os dois caminhos. A ISAF em um concurso define um percentual e faz de um jeito ou faz de outro. Faz de um desses dois jeitos aqui. Todas as bancas são assim. Se te derem só o percentual e não falar o caminho, o mais comum, tira a reserva legal e sobre esse valor calcula o percentual. Não deu certo, não encontrou resposta. Não tira a reserva legal. Ah, professor, tem as duas respostas. Não, não pode ter. Nunca vi. Prova que tiver as duas respostas e não falar o caminho com detalhe, a questão vai ser anulada. Então está aqui. Se o estatuto, agora é importante, o estatuto ele não tem um percentual, certo? Imagina que a gente fundou uma companhia em março, certo? E antes do final do ano, acontece uma assembleia. E não tem percentual definido. Mas nós queremos definir, nós como sócios, queremos definir. Aí o estatuto diz o seguinte, a lei das SA diz o seguinte, se no estatuto não tem percentual definido e quisermos introduzir um regulamento sobre esse tema, aí não pode ser menor do que 25. Então veja, no estatuto original de fundação, pode ser qualquer percentual. Agora, quando eu sou omisso originalmente e quero alterar o estatuto para introduzir uma regra, um percentual, aí não pode ser menor. Essa é a lendazinha do 25%. Olha só. Quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar sobre a matéria, ele não poderá ser menor do que 25% do lucro líquido. Ajustado nos termos desse artigo. O que é esse ajuste? Vou te explicar agora. Da câmera aqui. Esse ajuste a que se refere o artigo, o que a gente acabou de ler, a lei das SA, no artigo 202, que eu vou te mostrar agora, criou uma maneira de calcular quando o estatuto é omisso. E se o estatuto não falar nada, e muitas questões, eu separei uma para vocês, não tem percentual. Manda você calcular, mas não tem percentual. Então, a lei das SA botou uma regrinha, olha, pega o lucro líquido, veja uma reversão da reserva de contingência, soma, calcula a reserva legal, calcula a reserva de contingência que tiver no período, diminui essas duas. E desta base de cálculo, metade vai ser o dividendo obrigatório. Então, quando o estatuto é omisso, é 50% de uma determinada base,
Que base é essa? Volta para cá. Olha aqui, ó. Lucro do exercício, 100 mil. Reversão de contingente. Claro, estou dando um exemplo aqui. O 100 mil não está na lei. Estou dando um exemplo para você entender melhor o texto da lei. 10 mil. Somei. Aí eu calculo a reserva legal do exercício, 5, diminuo. Calculo a reserva de contingente do exercício, 25, diminuo. Então qual é a base de cálculo? Não é o lucro líquido, é o 100 mais 10, menos 5, menos 25, 80 mil. Desta base, 50%. Então os dividendos serão 40 mil. Então sempre que o estatuto for omisso, é assim que a gente calcula. Então, sempre que numa questão o cara falar, olha, 30% do lucro ajustado de acordo com a regra do artigo 202. E essa é a regra. Muitas são as questões que fazem assim. Dá um percentual e reporta você, olha, segundo o ajuste da lei para dividendo. Este é o ajuste. Lucro líquido mais reversão de contingência, menos reserva legal, menos reserva de contingência. Perfeito? Vamos lá, então. Último slide. Né? Uma vez que a gente definiu, no final do ano, e botou lá no passivo, pagar X valor de dividendos, tem que pagar ele em 60 dias. Ponto final. Pergunta de prova em muitos concursos. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Esse exercício aqui aconteceu em 2020. Né? Com base nas informações apresentadas, o valor dos dividendos obrigatórios. Então, a tua preocupação sempre é o seguinte. Olha como é que ele manda calcular. Tem esses dados aqui. Aí ele bota aqui, a reserva legal correspondente ao estabelecido na lei. O que é isso? 5% do lucro, que é 250. 5% de 250 é 12.500. Mas não pode passar, essa reserva não pode passar de 20% do capital social. Capital social é 400, 20% é 40. Ela já está em 30. Então, se a reserva legal já está em 30 e não pode passar de 40, eu não posso constituir 12.500. Entendido? Então, sempre que você tiver que constituir a reserva legal, olha o saldo que ela está. Ela não pode passar de 20% do capital social. Se o 5% sobre o lucro é a base de cálculo. Mas veja se esse valor, que no caso aqui é 12.500, não vai, somado com o saldo que ela já tem, ultrapassar 20% do capital social. Neste caso, ultrapassou. Então, o máximo que eu posso constituir é 10. 30 para chegar no 40 é 10. Perfeito? Olha o que ele fala. Reserva estatutária, 10% do lucro. Dividendo, olha só, 30% do lucro deduzido da reserva legal. Essa banca aqui foi sua amiga. Ela falou o cálculo preciso, a maneira como calcular. Então está aqui, 250 é o lucro líquido do exercício. Esse lucro vai do DRE para lucro acumulado lá no PL, 250 mil. Aí, qual é o valor base da reserva legal? 12.500, mas eu já sei que não posso constituir 12.500, porque ela já está em 30 e o limite dela é 20% de 200. Então, eu só posso constituir 10 para a reserva legal. 10 mil, só 10 mil. Então, ele mandou a gente constituir dividendo como 30% do lucro deduzido da reserva legal. Quanto é que é 250 menos 10? 240. 30% de 240, 72. Pronto, essa é a resposta da prova. 72 mil reais. Tranquilo? Vamos a mais uma questão, agora com o estatuto omisso em prova. Olha aqui. Auditor Fiscal da Bahia, aí, concurso do ano passado. Bahia, concurso do ano passado. A pergunta aqui de novo, dividendos mínimos obrigatórios. Perfeito? Olha o que ele falou aqui no finalzinho. O estatuto da empresa não define o critério para dividendo. Quer dizer, ele não dá percentual. É omisso. Perfeito? Reserva legal, de acordo com a lei. Reserva estatutária, 10% do lucro. Perfeito? Então, vamos lá. DRE, quanto é que é o lucro do exercício? O lucro é 9.600. O capital é 16 milhões. Quanto é que é 20% de 16 milhões, para ver o limite da reserva legal? 3.200. Ela já está em 2.800, no máximo 400 mil. Então, está aqui. Reserva legal, a base é 5% do lucro, que é 9 milhões e 600. 480 mil. Mas eu não posso constituir 480,
Porque eu já estou em 2.800 e 20% do capital é 3.200. É no máximo 400. Perfeito? Então vamos lá. 5% deste valor menos este valor dá quanto? 9.200. Metade disso, porque é omisso, 4.600. Pronto, essa foi a resposta da prova. Veja, eu calculei assim, mas ele não foi explícito. Ele apenas falou o seguinte, ó, é omisso. Perfeito? Então a gente adota este cálculo. Porque como vimos lá, quando o estatuto omisso, a gente deve adotar, né, esta sequência. Né? Essa sequência deve considerar, né, essa sequência. Qual é a sequência? É você pegar lucro do exercício mais reversão de contingência. Não tem. Menos reserva legal, 400 mil. Por isso eu peguei 9.600 menos 400. 9.200. Menos uma reserva de contingência do exercício. Não existe. Portanto, eu estou adotando aquele formato, aquela maneira de... Essas variáveis, que é lucro líquido, mais reserva, reversão de contingência, que não tem, menos reserva legal do exercício, que é a única coisa que tem, 400 mil. Por isso, aqui, ó, 9.600 menos 400, 9.200. Não tem nenhuma contingência desse exercício, que seria mais um redutor. Então, a base é 9.200, 50% desta base é 4.600. Resposta da prova. Perfeito, meu querido? Espero que ela tenha sido produtiva, esse é um assunto bastante relevante, e até uma próxima videoaula.